Um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos aproveitar esse momento e passar, então, a especialidade de camelos. Estamos aí com o nosso parceiro, nosso grande amigo aí, pastor Gabriel Teles, dando apoio e suporte nesse momento aí, ensinando, passando uma especialidade para a nossa turma. Vamos ver, pastor Gabriel, faz uma oração aí, em nome do Senhor Jesus, então aí. Maranata, vamos orar, vamos falar com Jesus. Te agradecemos, ó Pai, por mais um dia. Queremos te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor, por nos guardar nesse momento difícil que estamos vivendo. Mas te damos graças porque os clubes ainda continuam ativos, mesmo de forma online. Com certeza o Senhor vai fazer grandes coisas, ó Pai, na nossa vida, nos nossos clubes, mesmo nesse período difícil. Queremos entregar a nossa vida nas tuas mãos e pedir agora que o Senhor também ilumine a nossa mente, nos dê o discernimento para juntos aqui aprendermos sobre essa especialidade. Entregamos tudo nas tuas mãos, abençoa cada clube, a cada líder, a cada diretoria, em nome de Jesus. Amém. Beleza, filhão. Os clubes já entraram, então manda ver em nome do Senhor Jesus. Pode mandar ver então aí. Beleza, galera? Maranata para você que está nos acompanhando. Nós queremos aqui agradecer ao pastor Adriano pelo convite. E a gente vai falar hoje sobre a especialidade de camelos, e é interessante que essa especialidade foi escolhida porque nem todo mundo tem essa especialidade, né? É uma especialidade muito legal de se fazer, e a gente vai estar aqui, então, compartilhando um pouquinho dessa especialidade que vale muito a pena a gente estudar, né? Eu trouxe aqui um PowerPoint, uma apresentação, vou estar compartilhando com você para ficar mais fácil, né? Mais didático aí o aprendizado. E depois eu vou disponibilizar essa apresentação aí para você, da especialidade, para você ter aí com você, sem problema nenhum, não vai ter nenhuma dificuldade. E eu queria te falar também que, após aqui a especialidade, a gente já vai estar fazendo a prova da especialidade, né? Então, já se prepara aí, eu já sugiro que você pegue papel e caneta, enquanto eu estou falando aqui, você já pega seu material aí de anotação, porque tudo que está na prova vai aparecer aqui na especialidade. Então, assim, você, para fazer a prova, você vai precisar dessas anotações importantes, porque, assim, a prova vai ser feita dentro do nosso período aqui de estudo, ou seja, depois eu vou fechar a prova ali, o tempo, e aí não vai ter mais como fazer a prova. Então, pega aí sua caneta, seu papel, anota aí, porque a gente, então, vai dar início aí à especialidade de camelos. Bom, é uma especialidade da divisão sul-americana, uma especialidade um pouco diferente, né, do que a gente tem costumado a ver, mas é uma especialidade muito legal, e eu me apaixonei, assim, pela especialidade, né, e eu gostei muito de fazê-la. Bom, a primeira coisa que a gente já vai ver, se você sabe qual é a diferença. Pastor, diferença de quê? Entre um camelo e um dromedário. A gente precisa, primeiramente, fazer essa diferença. Eles têm, assim, diferenças muito interessantes que você consegue identificar apenas com o olhar. É possível que alguém aí já saiba uma grande diferença entre um e outro, né? Entre o camelo e o dromedário. Às vezes a gente está olhando para um dromedário e está achando que é um camelo, ou vice-versa. Então, qual é a diferença entre um e outro? Olha que interessante, eu trouxe aqui a primeira característica aqui do camelo, e aqui agora o dromedário. Se você olhar pela imagem, você já consegue perceber a diferença clara entre um e outro. Além da diferença nos pelos, né, a maior diferença entre um camelo e um dromedário é justamente as corcovas. O camelo, ele possui 2 corcovas, onde o dromedário só possui apenas uma corcova.
Eu acho que depois disso você não vai mais errar e você já vai conseguir identificar de cara um camelo e um dromedário. Se eu fosse você, eu anotava isso com caneta de ouro, que pode ser que esteja lá na prova. Além das corcovas, que é a diferença principal de um e outro, uma grande diferença também é onde eles são encontrados, né? O camelo ele é encontrado mais ali na parte da Ásia, enquanto o dromedário ele vem aqui para a parte da África e também encontrado um pouquinho ali no Oriente Médio, né? O camelo vai pegar toda aquela parte desértica ali, e aí o dromedário você encontra ele mais aqui na parte da África. Então, essa é a principal característica, as corcovas e também a localização de cada um. É interessante que o camelo ele tem algumas utilidades, e eu coloquei aqui 3 utilidades do camelo. A primeira delas ele serve como meio de locomoção. Você já deve ter, principalmente nos filmes, né, nos desenhos aparecem muito ali quando está na área desértica, né? As pessoas sempre pegam um camelo, você sabe, não tem BRT, não tem trem, não tem metrô, então eles têm que se locomover de alguma forma. Então o povo do Oriente, ali da Ásia, utiliza muito o camelo como meio de transporte, locomoção. Além de carregar cargas, né, também vai levar pessoas. Eu penso até que deve ter, pastor, alguns Uber camelo já no deserto, né? Onde você vai pagando a distância ali para poder te levar a certo lugar. Seria o mototáxi do deserto, seriam os camelos, né? E aí eles também são produtores de leite, né? O camelo produz um leite que é muito rico, fibra, né? E proteínas também. Então, você vê que ele é um animal muito importante, né? Como meio de locomoção, produtores de leite e produtores de carne também. As corcovas do camelo, elas são elas têm esse desnível aí, ali não são águas não, viu, gente? São gorduras. E essa gordura, ela é muito valiosa. E é a gordura também que protege o próprio camelo em relação ao sol, em relação ao frio, né? Então, essas corcovas aí um pouco maiores, é justamente a proteção que o camelo tem. E também tem uma carne ali considerada valiosa, tá? Então, essas são as 3 principais utilidades do camelo: meio de locomoção, produtores de leite e também produtores de carne. Bom, o camelo, ele pode beber cerca de 100 litros de água. Alguns reclamam aí de beber 8 copos de água durante o dia. Você tem noção do que o camelo pode aí beber cerca de 100 litros de água, gente? É muita coisa, não é? Principalmente pelo seu habitat, né? Por onde o camelo ali vive, ele precisa armazenar água, né? Então, ele aí consegue armazenar, beber ali cerca de 100 litros de água. É bastante coisa, né, desse animal que ele é muito importante aí para a nossa natureza. Bom, o camelo ele vai sobreviver basicamente ali da área desértica, como eu já falei, e eles conseguem passar até 3 semanas sem água. A gente consegue aí passar alguns dias sem comida, algumas semanas aí sem comida, alguns dias sem água, né? E o camelo consegue passar até 3 semanas sem água, ou seja, o corpo dele, né, a sua estrutura armazena bastante líquido, retém então bastante líquido. Isso possibilita, né, passar aí quase um mês sem beber água, né, até por causa das longas caminhadas. Então veja como Deus ele vai criando, né, os animais de acordo com as suas características, né, onde eles também vão viver. E aí o camelo tem essa característica desse armazenamento, né? Por isso que é um animal muito importante para o nosso reino, para o nosso sistema. E a alimentação do camelo, ela vai se dar principalmente por 2 alimentações específicas, que são os cactos, que são encontrados, na sua maior parte, em áreas desérticas, né? E também de ervas duras, outras características também dos alimentos que são encontrados nesse tipo de solo, né, de área. Então, o camelo ele se alimenta basicamente de cactos e de ervas duras.
Então, anote isso daí que vai ser importante também para o seu conceito. Outra característica também do camelo é saber de onde eles vieram. Né? A gente precisa ter ideia de onde vieram os camelos, como é que eles começaram. E aí eu trouxe aqui um mapinha do norte da América, né? América do Norte. Eles começam ali, eles iniciam ali. E a partir dali eles vão se expandindo, né, para outros lugares, como para o continente ali asiático e também para o norte da África. Então, os camelos, eles começam ali o seu ciclo de desenvolvimento na América do Norte. E depois eles vão se expandindo aos poucos para a Ásia e também para o norte da África. Bom, qual é a identidade do camelo? Isso é muito importante a gente falar um pouquinho, né? Porque a gente precisa saber, por exemplo, o reino do camelo. O reino do camelo é o reino animalia, que é o reino animal, né? Que você já conhece. A classe do camelo é a classe mamalia, ou seja, ele é um mamífero. Tá? Você deve ver isso aí na especialidade de mamíferos, então ele tem aí a presença de glândulas, ele tem, uma das características também são os seus pelos e também os dentes diferenciados, tá bom? O reino é o reino animal, a classe é a classe dos mamíferos, perdão, e a família é a família Camelidae, ok? Essa é a família dos camelos, né? Uma família também muito importante aí no nosso reino animal, tá? Bom, e aí nós temos os camelos sul-americanos. Eu trouxe aqui o primeiro. Esse primeiro camelo aí é o camelo sul-americano da família Camelidae, conhecido como lhama. Você já deve ter visto a lhama aí, é um animal bem conhecido, né? E aqui algumas características dela importantes. Eu vou dar um tempinho aí para você anotar. Ele é um mamífero ruminante, né? Ou seja, ele come ali, se alimenta basicamente das plantas, né? E aí ele vai ruminando, fazendo aquele processo digestivo. É um animal calmo, utilizada como transporte de carga, produção de lã, carne e couro, tá bom? Ela foi domesticada pelos incas e é um animal herbívoro, ou seja, um animal que vai se alimentar de plantas e algumas algas também. Para você ter ideia, o pelo ali, né, a lã da lhama, ela é muito valiosa, né? E é um dos animais que correm o risco de extinção por causa justamente da sua lã, né? Dos mercadores ilegais, né? Daqueles que vêm para poder usar, né, do próprio animal sem um controle, e aí acabam fazendo ali as invertidas, né, acabam pegando esses animais, né, de forma sem uma ordem, né, sem uma fiscalização, e aí acabam fazendo com que esses animais possam entrar em extinção, né, justamente por causa da lã da lhama, que é muito valiosa no mercado legal, tá? Para produção aí de casacos, de tapetes, né? E você já deve imaginar para a sua utilização, tá? E ela vive praticamente ali nas Cordilheiras dos Andes, tá bom? É a localização ali da lhama. Outro camelo sul-americano é esse chamado aí guanaco, e ele também é um mamífero ruminante, pesa cerca de 90 quilos, né? Uma característica dos guanacos, um pouquinho diferente das lhamas, é que eles andam sempre em grupos, né? Dificilmente você vai ver um guanaco andando solitário, né? Outra característica que ele tem também são os olhos grandes e castanhos. Você deve estar vendo aí pela imagem, né, os olhos bugalhados ali do guanaco, e é um animal, por ele ter aí cerca de 90 quilos, né, pesar um pouquinho menos do que os outros, ele tem muita energia e também bastante velocidade, tá? Ele é um animal herbívoro, tá bom? Ou seja, também alimentação de plantas, né, e de algas, e ele vai ser encontrado ali em alguns países específicos, né? Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Chile e Argentina, tá? Esse é um outro tipo de camelo, né, da família dos camelos, da Camelidae, sul-americano. Um terceiro e último que eu trouxe para você é esse aí, ó, a vicunha. Ele é o menor animal entre os camelidídeos,
tá? Tem o pescoço mais fino do que todos os seus primos. A sua pelagem fina tem um grande valor comercial, por isso ele também está à beira da extinção. Possui cascos mais bipartidos, deixando mais veloz, né? Esses cascos você também consegue olhar, se você vê na imagem aí, a própria pata, né? Como ela aí é bipartida ali, e isso dá velocidade para ele. Então, entre os camelídeos, ele é um dos mais velozes, tá bom? Possui também dentes que são semelhantes aos roedores, né? E você o encontra ali nas Cordilheiras dos Andes e também no Equador. Mais um camelo sul-americano. Bom, e por que então os camelos estão em extinção? E é importante você anotar aí. Devido à pelagem muito fina, né, do camelo e o alto valor que isso tem no comércio, isso motiva caçadores ilegais, tá bom? Então é muito importante a gente ter essa noção, né, devido ao tipo do pelo do camelo e o que pode ser então trabalhado, isso faz com que desperte interesse, né, de comerciantes, né, de caçadores ilegais, para poder então venderem, né, no mercado. E então por isso que os camelos hoje eles correm um risco muito sério de estarem em extinção. Então você encontra poucas espécies hoje, né? Eu vi uma pesquisa que você encontra aí cerca de 1 milhão no máximo aí de espécies de camelos hoje em todo o mundo, né? Considerado um animal que produziu já bastante, né, espécies. Hoje, então, ele é considerado uma raça aí, em extinção, uma espécie em extinção. Bom, você já deve ter visto, né? A gente já está caminhando aí para o final da especialidade. Você viu que é uma especialidade bem simples. Para o final da especialidade, você já deve ter visto essa expressão, camelo na agulha, na Bíblia, né? E aí, Mateus 19, 24, Jesus ele diz o seguinte: e lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que Jesus queria falar, então, com essa expressão? O que Jesus queria dizer? Qual era a lição que Jesus queria dar ao jovem rico, que foi o encontro que Jesus teve ali com ele? Bom, primeiro o contexto histórico, e aqui a gente tem duas opções. O primeiro, o contraste com o maior animal da Palestina, na época, né? E a menor passagem conhecida pelo povo na época. E aí, alguns estudiosos vão dizer que existia uma pequena entrada situada ao lado da porta principal de Jerusalém, onde ali um animal, no caso um camelo, só conseguiria passar se fosse de joelhos. Imagine. Então, a entrada era muito pequena. E aí, Jesus faz uma aplicação. E aí, aqui a gente tem duas aplicações que eu trouxe para você. Primeiro, o amor ao dinheiro e às riquezas podem escravizar o ser humano, fazendo-o egoísta e desviando do reino de Deus e da salvação em Jesus Cristo. Lembrando do contexto ali, que Jesus estava com um jovem rico. E Jesus falou ali diversas coisas que ele fazia, e isso era louvável, mas que ele precisava vender tudo, dar aos pobres, entendeu? E seguir a Jesus. Ele falou assim, não, isso eu já faço. E aí diz o texto que aquele jovem rico saiu triste. E aí Jesus faz essa aplicação. Como as riquezas, elas podem nos desviar do reino de Deus, as nossas posses, ou o nosso amor ao dinheiro, ou tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Jesus não está ensinando que todo cristão deva ser pobre, muito menos que todo pobre vai para o céu. Ele estava provando o coração daquele homem para revelar a ele e a nós a necessidade do arrependimento e conversão dos pecados que muitas vezes pensamos que não temos. Então, veja, quando Jesus está usando essa expressão aqui, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, Jesus estava dizendo que o amor às coisas terrenas, o amor às riquezas, podem sim nos tirar do reino de Deus. Bom, e para a gente então fechar, aqui são 5 passagens específicas que trazem referência ao camelo na Bíblia.
Eu não vou citar cada uma delas, eu queria que você anotasse, e depois você vai poder pesquisar, então, essas especialidades, essas passagens, e elas, com certeza, estarão na prova. Né? Então, você anota aí cada referência dessas passagens, e você vai encontrar ali a expressão, né? Ali a palavra camelo. Camelo é o animal mais encontrado na Bíblia, né? A referência a esse animal diversas vezes nós encontramos aí a palavra na Bíblia. Bom, pastor, essa é a especialidade, uma especialidade bem simples, rápida. Pastor, é isso. Eu vou depois disponibilizar também o link ali do material, né? Do conteúdo, e aí a galera vai poder ter acesso aí para passar nos clubes. Beleza, pastor Gabriel Teles, muito obrigado, hein? O que a turma pode fazer? Eles depois podem pegar o vídeo editado da aula e eles depois aplicarem a prova para os seus desbravadores lá no clube. Bota eles para assistirem o vídeo, apliquem a prova e está resolvida a situação. Quem passou, beleza. Quem não passou, tenta fazer depois, de novo, estudar mais, um pouquinho mais, porque a vida, meu amigo, não é fácil, não. Então você tem que lutar, batalhar e persistir em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por essa especialidade passada aí, te agradeço de coração